Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Você não acha estranho, por exemplo, tá? Você não acha estranho que o ministro, se não me engano foi o Gilmar Mendes, ele cancelou o processo da rachadinha do Flávio Bolsonaro. E aí o Flávio Bolsonaro depois apoia o irmão do Gilmar, que ele ganha pra prefeito na cidade do Mato Grosso. Você não acha estranho essas coisas? Cara, eu acho que a gente gosta de criar uma constelação e ultraconexões até uma onde... conexão direta aí, né? Até onde não existe. Você cancela meu processo e eu apoio a sua candidatura do seu irmão. Sabia, é uma conexão direta. Você sabia que... Não queria discutir, eu gosto de você. Não, eu também gosto, eu sou fã. Mas assim, eu gosto dessas tentativas de conexões que... sabe aquele negócio, né? Mas aí não é uma tentativa, é conexão direta. Não, mas você tá conectando o filho do Bolsonaro, cancelando o processo. Aí você pode virar pra mim e falar, não quer dizer que não tinha prova. Quer dizer que foi um ato de corrupção do Bolsonaro. Além. Então você tá falando. Então, basicamente, o que você tá fazendo é uma acusação. Você tá falando, o Flávio Bolsonaro é culpado e o Bolsonaro entrou numa negociata. Não, uma ilação. Não, é uma. Só se você acha. Perguntei se você acha estranho. Não, eu não acho. Você não acha estranho isso? Com relação a isso, eu não acho estranho, porque, de novo, pra mim nem poderia acontecer. Eu não deveria ter. A pessoa não deveria ter o direito de apoiar politicamente um parente direto, que no caso é o irmão, né, de um cara que cancelou meu processo. Pra mim isso deveria ser crime. Não deveria estar na lei. Não, mas é que, de novo... Entendeu? Pra mim... Mas é que você tá brincando de correlação e causalidade aqui. E você tá divorciando um do outro. Quando eu respondo... na verdade, você tá misturando um com o outro. Eu não vejo... De novo. Vamos lá. Só pra eu acho importante colocar isso daí, porque a galera do MBL tá fazendo isso com frequência e eu acho isso um tiro no pé. De vocês. Pra credibilidade de vocês. De vocês não, que eu não sou do MBL. Pode ser que me torne. Pode ser. Né? Provavelmente vai se tornar. Mas eu não sou. Provavelmente vai se tornar. Vamos lá. Essa mistureba aí, pra mim, soa idêntico à relativização que a esquerda faz de assuntos sérios. Não, mas não tem relativização aí. A relativização existe e muito. Por quê? Porque primeiro que você pega a vítima e transforma em algoz. Ou relativiza o papel de vítima pra tentar justificar que os erros da vítima são suficientes pra falar que ele é mais culpado que o algoz. Isso tá ficando patético, eu falo isso. O Renan faz isso, o Kim Kataguiri faz isso, o Arthur Duval faz isso. Eu acho isso vexatório pra qualquer pessoa. Você não pode pegar a vítima e o Bolsonaro não é a única, somos todos nós. Mas ele é a vítima em quê, exatamente? Bem, vamos lá. Vamos começar por uma tentativa de homicídio. Por exemplo, vamos lá. Aí ele vem... Mas aí é outra coisa. Aí você tá criando uma conexão sem sentido. Não, eu tô falando da história. Porque o cara lá tentou matar ele, mas tentou matar, ele era a zebra da eleição, ele virou o presidente. Quando ele virou o presidente, tudo começa a andar. Nasce a ditadura do judiciário. Então a gente não pode olvidar fatos inequívocos como esse. Nasce a ditadura do judiciário de maneira escancarada e aberta, né? O Marco Aurélio dá o nome de inquérito do fim do mundo. Calma, eu preciso concluir. Desculpa. Senão fica só acusação aqui e fica um negócio difícil. Aí você vê todo mundo sendo pego de surpresa. Enquanto o UOL, CNN, Globo relativizam tudo que acontece no judiciário, o MBL se volta contra o Bolsonaro, fala de genocídio, fala que ele é um puta genocida, que ele não comprou, fala da terapia do Covid, que era absurda, que tudo hoje tá se comprovando verdadeiro. Não acho que ele é genocida. Não, mas o MBL e o Renan dos Santos, sim. Marcavam Alexandre de Moraes no Instagram e no X pra tirar onda com a galera da direita e falar, pega esse cara. Chamar o Lula de genocida também, porque a gente tem 1 milhão de casos de dengue. Passamos de longe um país com mais casos de dengue. Mas é o meu ponto. Aí você vê, o Bolsonaro sofreu várias restrições. Teve vários problemas ao longo da gestão dele com o Supremo Tribunal Federal. Sim. Aí, ao mesmo tempo, a gente criticando. E a galera do MBL fazendo pouco caso disso, pelo contrário. Chacoalhando a mão do Gilmar Mendes, chacoalhando a mão do Alexandre de Moraes. Aí você vê um negócio tão abertamente escancarado assim, e daí vem o MBL e fala, tá vendo, ó, é tudo culpa do Bolsonaro. É tão infantil quanto a Daniela Lima querer culpar o Bolsonaro ou a Raquel Landim querer culpar o Bolsonaro por tudo. Eu não acho que é tudo culpa do Bolsonaro, mas o seguinte, nós tivemos, de acordo com o que você falou, depois até dessa facada, iniciou-se essa ditadura do judiciário.
certo? Como que a gente vai barrar essa ditadura do judiciário? Por exemplo, fazendo a CPI da Lava Toga, que ela foi barrada pelo filho do Bolsonaro. Justamente ele lá que votou e falou, eu errei, era que é pra votar a favor, eu votei contra. Então ia ter uma CPI da Lava Toga, que o Flávio Bolsonaro chegou lá e votou errado. E 2 vezes sem querer ele votou errado. Tudo bem, temos as decisões monocráticas. Isso era pra ter acabado, já estava certo. É importante que frisar. o Bolsonaro votou contra. Mas é importante, ele não é que ele votou contra, ele vetou. Léo, quando ele veta, ele bota a gente na ditadura. É importante lembrar... Eu não quero atacar o Bolsonaro, eu não acho o Bolsonaro o grande vilão do mundo. Léo, mas é o que eu tô falando, isso daí é infantil, Léo. É um raciocínio infantilizado. É um raciocínio direto, não era pra poder existir. Bichão. Não era pra poder existir Deixa eu te falar uma coisa. Decisão monocrática não é a grande chave mestre ou a chave mestra. Pra mim é um grande problema. Você não acha? Não é a chave mestra. Mas você vai ser a favor ou contra a decisão monocrática? Léo, eu quero desestruturar completamente este Supremo e reestruturar um novo. Mas como você faz isso? Você gostaria de tirar todos os ministros? É uma puta reforma constitucional. É uma puta PEC. É uma puta reforma estrutural do sistema de justiça brasileiro. Não é brincadeira isso. E outra coisa, é engraçado. Quem não estuda direito e vem falar que a decisão monocrática é a chave mestra aí de todos os maus que a gente tá vivendo... Não é a chave mestra, não falei isso. Mas você tá dando esse peso. Mas é um grande problema. Na sua argumentação, você tá dando um peso que não existe. Mas tem um peso enorme. Não, porque o cara sozinho, ele decide o que ele quiser. Ele tem um poder enorme. O grande ponto que você tá olvidando... de ditadura. O grande ponto que você tá olvidando é que a primeira turma que tá julgando todo mundo agora, só a primeira turma tá condenando todo mundo. Não, só a primeira turma tá condenando todo mundo. Mas entendeu? Você acha que Aí você vira e fala, parece que não é um ditador. O André Mendonça nem falar consegue falar. É patético, é um negócio horroroso. Sim. Aí, não, agora o André Mendonça, por ser um cara covarde, frouxo, sem culhão, agora é culpa do Bolsonaro também. Você entendeu como facilmente tudo vira culpa de uma pessoa só, que é a vítima também do processo de perseguição que ele tá sofrendo? Porra, vira papo de louco isso daqui. Não dá pra levar a sério um negócio desse. Mas você Qual que é o maior problema que a gente tem hoje? A gente tem a prioridade de culpar o Bolsonaro ou de acabar com o regime togático, canalha que a gente vive. Você concorda que o Lula... Mas me responde isso. Qual que é a prioridade? Você vai ficar jogando pedra no Bolsonaro ou você vai resolver o problema que a gente tá enfiado? Que o Lula, ele tá fazendo um dos piores governos da história deste país? Você concorda? Sim. Sim, sem dúvida. Pra mim, como eu falei, se tiver o Lula e o Beelzebub... Eu voto no Beelzebub. Pra mim não tem conversa em relação a isso. Só que, por exemplo, quem é o... Mas isso é retórica. Vamos lá, peraí. Quem é que tinha o potencial, por exemplo, de fazer delações para o maior potencial, não só pelo conhecimento que tinha, mas pela vontade de delatar? Quem é a pessoa que tinha mais potencial pra destruir o Lula? Pela delação. Dos companheiros do Lula. Quem seria uma pessoa com potencial enorme de delatar o Lula e destruir ele? Concorda que é o Palocci? Vamos lá, eu preciso entender as teorias mebelísticas aqui. Mas eu não tenho... Nossa, mas ficou chato. Eu só tenho amizade com o pessoal do MBL. Não, é que eu acho engraçado, tipo... Mas isso é verdade ou não é verdade? Você não responde. Você cria teoria pra tentar obter uma solução que não existe na prática. Mas qual foi a teoria que eu criei? Eu tô tentando descobrir. Fala aí. Você não fala. Calma, Léo. Fala aí, vai. Antônio Palocci. Vai ter o dedo do Bolsonaro. Vai ter o dedo do Bolsonaro. Deixa eu ver onde é que tá indo. O Palocci, ele é o cara que sabia tudo o que acontecia ali dentro. Sim ou não? O Palocci. Sabia. Você tá dando exemplo. Vai lá. Eu não sei pra onde você quer chegar. O cara que tinha o maior potencial pra destruir o Lula com as suas delações era o Palocci. Quem é que foi que acabou, que não aceitou, que cancelou todas as delações que o Palocci fez? Quem foi? Você sabe, como jornalista você sabe. Foi o Cassius Nunes. Quem botou ele lá? Tá vendo? É isso. É o debate. Que você sabe quem é a culpa. Não tem escapatória desse debate. Sabe qual vai ser a conclusão? Tem um cara que é o assassino. Eu sei que o cara é o assassino. Sabe qual vai ser a conclusão? Aí ele começa a provar e ele vai falar. É a seguinte, ele vai chegar na conclusão que ele é o assassino, claro. Quando o Bolsonaro morrer, o Renan Santos e o culto dele vão fazer um mijódromo no túmulo do Bolsonaro. Entendeu? O tesão dos caras é esse. Os caras estão tão... Você tá bravo, Não, é que eu acho... Você tá muito... O cara acabou de sair... O cara acabou de sair da UTI. O cara tá fudido no hospital. Acabou de sair. Ele tá no hospital ainda, em tratamento. Entendi. O cara acabou de sair da UTI, fudido, sendo perseguido. A perseguição
bizarra, tem o Ramagem, tem um monte de jornalista. Acabou de ser matéria da Revista Oeste do Paulo Figueiredo. O MBL caga pra isso. O MBL não denuncia o Alexandre de Moraes, não faz força pra tirar o cara de lá, não denuncia na tribuna, não denuncia publicamente. Eles dão mais relevância pra Oruan, que é a tese que eles levantaram agora, é a pauta que eles levantaram no momento. Vamos falar de Oruan e de funk. E nós estamos combatendo o crime organizado com a lei anti-Oruan. E daí você vê a infantilidade dessa galera de deixar de ver o problema... E não é um combate ao crime organizado essa lei? O problema principal hoje qual que é? Não, a gente tem inúmeros problemas. Qual é o problema principal? Pra mim, o Brasil está ou não numa ditadura, que você falou pra mim? Concordo, e você também falou... E você não tem que combater o ditador? Sim, mas quem impediu a gente combater o ditador, quem fez o problema foi justamente... Terceirização, quem foi? Não foi o Bolsonaro? Terceirização. Vamos deixar o MBL de fora, afinal dos contos, os caras não estão aqui. A gente nem tá falando do MBL. Os caras nem estão aqui. Tá reproduzindo ipsis literis. Eu tô preocupado agora, porque de todas as vezes que eu discuti, o primeiro cara que se a gente sair na porrada vai me dar trabalho é esse. Então eu tô preocupado. Agora eu tô... Porque os outros até então eram fáceis. Esse aí, se a gente for sair na porrada, vai me dar trabalho. Eu fui pego de surpresa aqui. Eu tô vendo o Arthur Duval e o Renan Santos aqui incorporados. Baixou o espírito deles aqui no... Não fica bravo, deixa eu dizer. Não, a gente vai se dar um abraço depois. Mas é que... Não fica bravo. Você é um cara inteligente, Léo. Você é um cara inteligente, você é um cara estudado. Você sabe de lógica.